Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de ciências, conteúdo do segundo bimestre. Vamos iniciar hoje nossos conteúdos de ciências do segundo bimestre. Vamos então à página 92. A gente pisa na terra, no solo ou no chão? Então, o primeiro passo é fazermos uma análise da imagem. Vocês precisam observar, né, a imagem e se fazer a seguinte pergunta: o que mais chama a atenção nessa imagem? Façam essa pergunta a si mesmo e responda: o que está representado nesta imagem? Feito essa análise da imagem, nós iremos fazer a leitura do trecho desta canção. Primeiro cantar do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Feito a leitura, vamos então à página 93. Na página 93, nós continuaremos fazendo análise de imagem e a Pro vai conversar um pouquinho com vocês sobre essas imagens. Na imagem 1, nós temos um jardim, que é um espaço ao ar livre para o cultivo e a exposição de plantas e flores. Na imagem 2, nós temos a horta, que é um espaço onde cultivamos legumes, verduras, temperos e ervas medicinais. As hortas são feitas em terrenos que recebam bastante sol, elas precisam ser muito bem ensolaradas, receber a energia solar para que as plantas se desenvolvam. Temos na imagem 3 a praça, que é um espaço público sem construções, geralmente com árvores e plantas, e é considerado um espaço para convivência entre as pessoas e para o lazer. Temos na imagem 4 um terreno baldio, que é um espaço, um terreno abandonado, onde em alguns lugares as pessoas acabam descartando lixos e objetos, mas cabe, né, aos moradores, quem perceber, comunicar à prefeitura ou à defesa civil para fazer a vistoria e tomar as medidas necessárias. Temos na imagem 5 o pátio da escola, que é um espaço de interação entre os alunos, professores, gestores e todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Então, é um espaço aconchegante e muito importante da escola. Temos na imagem 6 o pasto, que é um espaço com vegetação que serve de alimento para o gado. Então, feito essas observações, né, referente a essas imagens, agora nós vamos para a página 94. Na página 94, nós temos algumas questões que precisam ser respondidas. Compare as fotos com os versos da canção que você leu e responda quais das imagens representam esses versos. Comente sua resposta. Então, vocês precisam ver quais dessas imagens representa o verso da canção que nós acabamos de ler, certo? Então, vamos lá? A imagem 2 e a imagem 6. Porque essas duas imagens nos remete ao campo, à zona rural, onde nós encontramos camponeses, onde vivem as pessoas que cultivam a terra, que cultivam a criação de gado. Agora, responda à atividade 2. Na canção, o autor fala em terra, mas muitas pessoas também chamam isso de chão ou de solo. E você, como costuma chamar esse elemento? Aí é uma resposta pessoal. Você vai colocar aqui como você costuma chamar.
Nesse material, vamos usar a palavra solo para nos referirmos ao chão e à terra, combinado? Na atividade 3, para que serve o solo na vida das pessoas? Resposta pessoal, respondam aí. Atividade 4, no lugar onde você mora, como é a ocupação do solo? Então, você vai observar o lugar que você mora e escrever aqui como é feita a ocupação do solo nesse local. Feito essas questões, vamos à página 95. Esta página, a 95 e a 96, sugere uma análise de solo. Nós não vamos fazer por estarmos com aula interativas e não seria viável fazermos, porque a orientação não seria tão precisa. E também a disponibilidade de vocês estarem saindo para coletar o solo, não é viável. Então, nós não vamos fazer a página 95, nem a página 96. Então, agora vamos para a página 97. Na página 97, a origem do solo. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre solo, terra e chão. E vamos ver como se dá essa formação do solo. Embora as rochas sejam resistentes, com o tempo e com o clima, chuva, sol, elas se quebram e se desgastam. Os pedacinhos de rocha vão ficando cada vez menores, até virarem minúsculas partículas. O solo é então resultado do desgaste da rocha. Além do desgaste, há outros fatores responsáveis pelo processo de formação do solo, que é o clima, né, que no caso a chuva, o calor, são os organismos vivos, que são os animais e as plantas, e também os tipos de rocha, que são os mais resistentes ou menos resistentes, certo? Então, a diferença entre solo, terra e chão é que o solo é a parte superficial da terra. A terra é a composição do solo por areias e rochas, e o chão se refere à superfície do solo coberta, que pode ser pavimentada por asfalto ou por outro tipo de material. Certo, gente? Então, o solo é o resultado do conjunto dos seguintes fatores: da rocha, que é o material da rocha, isso mesmo, isso, da rocha, dos organismos e do clima, como dito anteriormente, certo? Então, agora, vamos ler o que diz aí na página 97. O solo, onde grande parte da vida e das atividades humanas acontece, nem sempre foi do jeito que conhecemos. Há milhões de anos, a superfície do planeta era formada por rochas. A ação de fatores como frio, calor, água e dos seres vivos, ao longo de milhões de anos, contribuíram para as rochas se quebrarem em partes cada vez menores, dando origem ao solo. Para que essa transformação acontecesse, foi necessário muito tempo. Acredita-se que 1 centímetro de solo leve centenas de anos para se formar. Apesar de não ser possível perceber, as transformações ocorrem muito lentamente e não param, pois as rochas continuam sofrendo mudanças. Aí nós temos duas imagens, né? Formação do solo da região amazônica e a areia da Praia do Amor, no Rio Grande do Norte. Feito essa leitura e as observações, vamos para a página 98. Na página 98, composição do solo.
O solo é constituído de material mineral que se origina da decomposição das rochas, restos de animais e plantas, água e ar. Todos esses componentes estão misturados uns aos outros, constituindo o solo. Entretanto, a composição do solo não é igual em todos os lugares. Por exemplo, na praia ou nos desertos de areias, vamos encontrar a camada mais superficial do solo com maior quantidade de areia. Em uma floresta, essa camada contém muitos restos de vegetais e animais que se encontram em decomposição. Mas não é só o que vemos na superfície que constitui o solo. Ele é organizado em camadas que se iniciam na superfície e terminam na rocha, constituindo o perfil do solo. Você já observou um barranco e notou como ele é formado por camadas de várias cores? Observe esta imagem de um perfil de solo. Perfil de solo, olha a informação que nós temos aqui no clipe. Perfil de solo, camadas do solo que se organizam uma sobre a outra. Então, aqui é um barranco expondo as camadas, né, que formam o perfil do solo. O solo não é igual em todos os lugares. Portanto, para dizer qual é o seu tipo, os pesquisadores precisam fazer um estudo do perfil, analisando cada uma das suas camadas. Então, os solos não são iguais em todos os lugares. As diferenças no clima, na rocha que deu origem, a quantidade de matéria orgânica são alguns dos fatores que determinam o tipo de solo. Por isso, nós ouvimos as expressões, por exemplo, solo arenoso, solo humoso, solo argiloso, calcário. Então, são os tipos de solo. Tudo bem, pessoal? Nós ficamos por aqui, finalizamos aqui a nossa aula. As dúvidas poderão ser tiradas, né, no nosso plantão do Hangouts, toda segunda-feira a partir das 14 horas. Muito obrigado.